Então, muito bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, meninas. Hoje a gente está aqui com a Alessandra Base, ela é de Coronel Freitas e ela tem um despachante e uma empresa de contabilidade. Há quanto tempo que vocês têm a empresa ali, que vocês ajudam a administrar as empresas? E temos a nossa empresa, então, aqui em Coronel Freitas, né? Atendemos Coronel e região Uhum. e estamos com a empresa aí há 49 anos, 49 anos. lidando aí com contabilidade e cuidamos de mais de 300 empresas, né? Procuramos aí ajudar as pessoas nos seus negócios e alavancarem seu sucesso. E empresas de vários estados, né? Ali vocês atendem, né? Sim, atendemos de vários estados, atendemos aqui a nossa região, principalmente a região oeste, né? Mas Uhum. depois, com essa situação que veio pós-Covid, aí a gente, esse atendimento online foi bem facilitado, então hoje a gente consegue, enfim, fazer as reuniões, receber a documentação, sem que seja de forma física, né? Então, Sim, facilitou bastante para a gente tornar mais abrangente o nosso atendimento. que Pessoal do bacana. litoral, enfim, né, bastante Eu lembro que abrangente. eu lembro que vocês estavam também com o Zili, com empresas com grandes empresas também, não só Sim. pequenas, né? É. A empresa, quando ela cresce muito, ela acaba internalizando a contabilidade. Uhum. Já um escritório já não consegue, num geral, não consegue atender. E então, mais outras que não são tão grandes, né, com, digamos assim, até umas 10, 12 filiais, a gente consegue dar o atendimento por aqui, né? Por que que eu estou E des- trazendo isso para vocês? sim, Porque eu acompanhei um pouquinho da história da contabilidade. Eu morei em Coronel Freitas também, um tempo atrás, lá na infância, a gente se conhecia, né, ali. E é muito sim, gostoso ver o crescimento após sucessão, a continuidade do crescimento após sucessão da empresa, que já está na segunda geração ou terceira lei da contabilidade. é a segunda, né? Meu pai foi o fundador Começou com o pai. e isso. E ele nos deixou há 10 anos. Uhum. Então, inicialmente, sim, um desafio para uma cidade pequena, as pessoas entendiam que o escritório iria fechar, que a gente não daria conta. E naquela oportunidade a gente constituiu um comitê gestor com um representante de cada setor em um formato um pouco diferente, porque antigamente o contador era um que sabia de tudo e hoje é impossível uma pessoa saber de tudo, né? Então a gente constitui esse comitê onde a gente pensa no presente e na longevidade do escritório, né? Então, e claro que desvincular, né? Os clientes misturavam muito, por exemplo, eu chegava e dizia, mas é que teu pai fazia assim, né? Então a gente teve que trabalhar isso ao longo do tempo e desvincular a minha pessoa da dele, e eu construí, aos poucos, fui construindo do meu jeitinho, né? Eu consigo a tua autoridade lá dentro, né? Exato. E por ser, nós temos pessoas que trabalham conosco há 48 anos. Olha que Pessoas com legal. 35, com 20, com 10, com 5, com 2, com 6 meses. Então, eu sendo mais nova que outros, você ter essa questão da liderança também não é simples, né? Uhum. Mas temos todo um respeito pela história de cada um aqui dentro, para que as coisas possam seguir adelante. Verdade. E eu senti em chamar a Ali para compartilhar com vocês a respeito do financeiro da empresa, porque eu vejo e atendo muita gente com dificuldade em olhar para o crescimento da empresa, em olhar para o dinheiro da empresa, em aprender a separar as contas pessoa física e jurídica. Inclusive, eu já atendi muitas clientes que tinham até duas MEIs com medo de crescer. Então, assim, o objetivo aqui da Ali compartilhar com a gente é trazer um pouquinho de desmistificar essa trajetória, quais são os erros e acertos de quem está na MEI, para se transformar numa empresa maior, numa simples, por exemplo, e como que, independentemente do porte da empresa, é obrigatoriamente necessário cuidar das contas para que haja crescimento e não misture. Eu sei que não é simples, porque eu também
passei por essa transição de MEI para Simples, e é necessário. Então, eu vou deixar a palavra aqui com a Sim. Ali, vou marcar aqui o teu vídeo para dar sequência. Sim. Então, inicialmente, né, o que eu gostaria de dizer? Essa questão de física e jurídica, há uma dificuldade não apenas nos MEIs, há uma dificuldade do empresário brasileiro de fazer essa separação. Porque o que ocorre? Quando você separa, você começa a perceber quanto você gasta. Você, pessoa física, gasta. Né? Então, muita gente diz assim, mas é que o meu negócio não dá dinheiro, meu negócio não está bom. E aí, quando você vai a fundo, né, como se dizia anteriormente, né, na ponta do lápis, você percebe que não é que a empresa não dá dinheiro, é que aquilo que você quer para ti é maior. Né? O teu desembolso aí mensal, ele ultrapassa aquilo que você tem de receita. Então, sim, todos nós temos essa dificuldade de colocar a mão na gaveta, né? De abrir essa gaveta, esse caixa e tomar conta dele. Então, como é que a gente sempre tem orientado as pessoas? De realmente fazer essa separação. Como fazer essa separação, né? Tendo uma conta que, num geral, tem coisas assim que são óbvias, mas, como se diz, o óbvio precisa ser dito, né? De você ter uma conta na pessoa jurídica, uma conta na pessoa física. E tem algo que realmente aprendi isso com o meu pai, e é algo que eu levo para a vida, e que eu não mudei aqui dentro do escritório. Eu recebo, por exemplo, o meu prolabore, meu rendimento, eu recebo no dia 6 com os colaboradores. Então, não é que eu vou lá e digo para a financeira, me dá 100, me dá 200, 500, 1.000. Então, definir uma data. Né? Tem que ter uma organização das contas. Então, você ter essa consciência de que você vai escolher um dia, e de repente, dia 6, 5, 6, né? Como se você tivesse um monte de colaboradores e você fosse fazer o pagamento. Então, uma dica que a gente dá é essa: definir uma data para uma retirada. Né? A outra é ter separado, né? Realmente organizado ali as contas a pagar, as contas a receber, tanto da física como da jurídica. Eu nem misturo aqui um boleto com outro, sabe? Para realmente ficar bem claro a separação disso. Tomar essa consciência de quanto realmente você tem de desembolso, tanto numa quanto na outra, né? Porque realmente ali a questão do MEI, a gente sabe que hoje o MEI, ele tem um limite de faturamento de 6.750. Então, obviamente, tudo aquilo que você recebe no MEI, naquela pessoa jurídica do MEI, não pode ultrapassar 6.750. Aí, o que muita gente faz? Até que dá 6.750, recebe Pix, cartão, transferência bancária no MEI, no CNPJ do MEI. Depois, o que começa a aumentar, a passar esse valor, começa a receber na pessoa física. Eu já tive clientes que vieram para cá porque a Receita Estadual juntou tudo isso. Né? Ela olhou para quanto a pessoa física estava recebendo e quanto a jurídica estava recebendo de cartão, nem olhou para Pix, olhou para cartão, e aí cruzou e juntou as duas coisas. Desenquadrou a empresa do MEI, e ela teve que obrigatoriamente ir para o Simples recolhendo imposto retroativo com multa e juros, né? E a multa no Simples é de 20%. Então, realmente é importante, né, essa separação, e tem sim pessoas que constituem 2 MEIs, aí tem 2 controles, tem todo um desgaste, porque 2 MEIs são 2 empresas, né? E outro detalhe, assim, por exemplo, no MEI não basta nem você controlar apenas aquilo que você fatura, que seria esse limite de 6.750 mês. Você tem que cuidar com aquilo que você também desembolsa no MEI.
digamos que você faça atendimento, mas esse atendimento aí você compra curso, você compra livro, você compra material. Essas compras, elas não podem ultrapassar mais ou menos 4.500 por mês, né? Porque supostamente você também tem uma retirada, tem um prolabore que seja ali de salário mínimo, né? E aí você não pode ter um desembolso muito maior que isso, porque também pode ser um fator de cruzamento, ou assim, como é que você recebe 6.750 e você gasta 8? Ou compra um carro no CNPJ do MEI, né? Isso tudo pode sim trazer problema, porque como é que você vai comprar o carro? Por mais que você parcele, digamos que essa parcela é de 5.000 por mês. Poxa, mas se o teu faturamento é 6.750, mais, né, menos 1.320 do Prolabore, menos alguma outra despesa que tem, nem sobra para pagar a parcela do carro, né? Então, muita gente vai se prendendo, sim, nessa questão do MEI, e deixa de crescer e fica assim amarrado, porque realmente se fica amarrado ali. Então, quando a gente migra para o simples, o que muda, né, do MEI? Você tem que continuar tendo a organização, você precisa continuar separando, pagando o que é da física na física, o que é da jurídica na jurídica. E aí, migrando para o simples, você passa a ser obrigado a ter contabilidade perante o Código Civil. Então, o MEI, você não é obrigado a ter contabilidade. Indo para o simples, você é obrigado a ter contabilidade. O que é ter contabilidade? É você enviar para o contador tudo aquilo que você emitiu de nota fiscal, tudo aquilo que você teve de desembolsos na pessoa jurídica, para a gente fazer todos esses lançamentos. Após feitos todos esses lançamentos, a gente gera um relatório chamado balancete. Aqui no escritório, a gente tem um costume que, digamos, quando o cliente ingressa conosco, depois de 3 meses, a gente olha para esse balancete e transforma ele em um outro tipo de relatório mais simples de visualizar. E aí diz para esse cliente, olha, a tua receita está tanto, o teu desembolso está tanto, qual que é a tua despesa mais representativa, quanto efetivamente você precisa faturar para cobrir aquilo que você já desembolsa. E outra situação é assim, quando você migra, esse custo do imposto e, digamos assim, vai ter o que mais? Vai ter o contador, alguma outra despesa com certificado digital que vale aí para 3 anos. Então, assim, são algumas coisinhas que você vai repassar para o teu cliente, porque, na verdade, hoje, por exemplo, se vocês, na atividade de vocês, se todas fizerem algo semelhante ao que a Rafa conduz, enfim, você vai ter um imposto de 6% inicial, né? Para sair da faixa dos 6%, realmente tem que aumentar bem mais o faturamento. Então, 6% não é tão representativo assim. A pessoa não vai deixar de fazer o serviço contigo. Eu acho muito difícil deixar de fazer o serviço contigo por 6% a mais, né? Ou, vamos dizer assim, que coloque um pouquinho mais, porque tem outras despesas envolvidas, né? Então, assim, no Simples, o limite hoje de faturamento é 3.600.000 no Estado. Por que eu digo no Estado? Porque o nosso Estado, infelizmente, ele não acompanha o governo federal, que é 4.800.000 no federal. Então, se você ultrapassasse esse 3.600.000 ano, né, que é o limite anual, aí tem uma outra condição, né? Mas digamos que até para chegar lá você tem um faturamento só com 300.000 mês, ele é mais, digamos assim, demanda aí de uma caminhada mais longa, quem sabe, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. É, um outro detalhe que eu até deixei aqui anotadinho é assim, quando a gente fala de sair do MEI e ir para o Simples, para, digamos, possibilitar o crescimento, é importante a gente definir indicadores. O que são os indicadores? Lá no comecinho do ano, agora que a gente já está na virada, né?
Por exemplo, é você colocar, bom, vou olhar para a minha receita, para quanto eu faturei no ano de 2023. E aí vou colocar uma meta, né? Uma meta, então, faturei 24 mil no ano, 50 mil no ano, para 2024. Pode falar, Rafa. Ali, só fazendo a pergunta aqui que a Lígia Sim. fez, ela disse, eu fiz o MEI há pouco tempo, nunca movimentei ele. Eu consigo tirar nota fiscal em algum programa gratuito ou tenho que pagar para conseguir gerar nota fiscal? Então, ela é qualquer atividade? É a mesma, semelhante à É, tua? como que você cadastrou o teu MEI, Lígia? Tá com qual código? Ou só o nome da atividade? É treinamento também? Sim. Uhum. Sim, tá. Então, assim, não, sem problema o fato de não ter movimentado, né? Desde que tenha mantido os recolhimentos de forma regular, né? Isso é muito importante, manter o recolhimento das guias em dia, porque antes de responder, eu vou só para não perder o gancho. O governo atual, para aqueles que estão inadimplentes, que não estão pagando de forma regular seu MEI, na virada do ano, ele pode desenquadrar do MEI. E aí, ele não vai deixar ir para o simples. Você sai do MEI e você vai para o lucro presumido real. E isso encarece muito a atividade, a quantidade de obrigações, né? Aí você está obrigado à contabilidade e a quantidade de obrigações são totalmente outras. Então, você vai Ali, levar para um contador e vai onerar muito mais. só uma dúvida em relação a isso. Tá, Dúvida não, para deixar claro. Quando você ultrapassa o limite de faturamento da MEI, que é 6.500 por aí, né? 6.750. 6.750 por mês. E isso, gente, só para deixar claro, não importa se você tem uma conta pessoa física ou jurídica, se você tem um CNPJ, lá na Receita Federal, eles vão fazer análise e vão fazer a soma do que entrar por Vão, cartão de crédito e Pix. Então, vão. se ultrapassar esse valor de 6.700 e pouco por mês, a Receita pode pegar você, e é exatamente isso que a Ali está trazendo. Você vai gerar uma multa para você e ainda você não poderá mais ser enquadrado num simples indo para qual empresa, Ali? Mas aí é no caso de inadimplência, tá? Então, uma coisa é inadimplência. Se você Tá. tiver inadimplência na virada do ano, o governo, a princípio, tem divulgado que não vai ficar no simples, vai para o lucro presumido ou lucro real. Aí depende do caso de cada uma, mas isso complica a vida, assim, só resumindo, complica bastante e onera bastante, né? Em relação ali ao MEI, os bancos, as instituições financeiras mandam mensalmente para a Receita Federal a soma do que é PIX e do que é cartão. Então, essa informação eles já têm, tá? Então, é muito fácil eles cruzarem isso e dizer que você está ultrapassando. Só para ter uma ideia, a Fazenda Estadual, as empresas que são clientes nossos aqui, que são do Simples, quem no mês 9 recebeu no Pix e no cartão mais do que aquilo que declarou de faturamento já está na malha fiscal da Receita Estadual, tá? Mês 9. E nós só estamos em dezembro, tá? Só voltando então na pergunta, você, para emitir a nota fiscal, num geral, vou dizer assim, num geral, porque cada cidade é uma situação, mas assim, a princípio, você vai emitir a nota fiscal pela prefeitura, pelo site da prefeitura. Então, normalmente, o que ocorre? Se faz um cadastro, aqui o pessoal que nos procura, a gente faz esse cadastro. Então, faz o cadastro na prefeitura e ensina como tirar a nota fiscal do MEI, né? Mas não é algo difícil, né? É algo que pode ser aprendido assim. Muita gente se vira sozinho, inclusive, em relação ao MEI. Então, normalmente é pelo site da prefeitura que se faz a emissão da nota fiscal. Não precisa ter um sistema, não precisa buscar um outro parceiro para isso aí. E não tem custo, né, Ali? Não. Emitir nota pelo site da prefeitura e fica tudo salvo lá.
enfim, né? Digamos assim, termina o mês, você vai olhar e tira teu relatório de notas fiscais emitidas, é bem tranquilo. Quanto a isso, fica salvo lá o cadastro do cliente que você colocou, se ele for recorrente, né? Então, isso aí bem tranquilo. E quando tem, por exemplo, se alguém deixa de pagar guia, o que que isso pode gerar também de problema? Por exemplo, esqueci alguns meses, o que que pode acontecer? O fato do esquecimento é mais no sentido assim, se você precisar algo na tua pessoa física, né? Porque depois de 3 meses, pode deixar o seu CPF ficar irregular, né? O governo tem essa possibilidade de tornar o teu CPF irregular. Aí vai fazer uma aquisição, vai fazer um aumento de limite do cartão, enfim, isso pode complicar aí depois de uns 3 meses, né? Depende sempre da pressa do governo em receber, né? Mas o que mais me preocupa é estar inadimplente na virada do ano, né? Em função disso que o governo disse que vai desenquadrar essas empresas do meio. Então, quem tiver alguma irregularidade, é importante deixar isso em dia, né? Emitir as guias aí com multijuro, né? E fazer realmente realizar os pagamentos, né? E pode, E como tem Rafa, sido as multas conforme, por exemplo, eu ultrapassei o faturamento, em vez de eu estar enquadrada no mês 6 mil e pouco, de repente eu estou com 7, 8, 9 mil por mês. E como é que tem sido as multas? é que funciona assim. Se você ultrapassar no ano até 20% do limite, você termina o ano no MEI. E no ano seguinte você fica obrigado ao Simples. Mas se a Receita identificar que você ultrapassou no próprio ano, você já desenquadraria no ano e teria que ir no ano para o Simples, né? E tem acontecido também assim, ó, a Receita Federal, ela se reserva o direito de olhar para os 5 anos que passaram. Então, eu sempre digo, para dormir tranquilo tem que passar, eu digo 6, né? Porque são anos inteiros, então até você passar o último, a gente conta 6, né? 6 anos. Então, não é que não, mas fechou 2023, não aconteceu nada comigo, graças a Deus passou. Não passou, né? Porque são 5 anos. E realmente eles estão recebendo essa informação da soma do Pix e do cartão. Eles estão recebendo porque a prova, eu não tenho a prova pelo MEI necessariamente, eu tenho a prova pelas empresas do Simples, né? Então, a Receita Federal só não pega mais gente porque talvez eles não tenham a parte tá assim muito evoluída a parte digital deles, mas não esteja tão evoluído ainda, porque senão muita gente já teria recebido aí a cartinha, né, que estaria desenquadrado. Então, assim, por exemplo, se eu estou na MEI e eu recebo, qual que é a contabilidade que eu preciso fazer em relação à emissão de nota fiscal? Então, assim, nossa sugestão é assim: tudo aquilo que você receber de Pix e cartão, você precisa fazer emissão do documento fiscal. Claro, no MEI, você não está obrigado a emitir o documento fiscal, a nota fiscal, para quando é pessoa física. Você só está obrigado a emitir nota fiscal para quem é pessoa jurídica, se você prestar o serviço para uma empresa. Então, assim, não estando obrigado, diz assim, mas você disse que é para emitir, mas eu não vou emitir porque não é obrigado. Ok, então minimamente você vai pegar o extrato e vai somar tudo aquilo que recebeu de Pix e cartão, para ver se isso fica dentro do limite. O limite, eu falo 6.750 mês, mas para efeito de limite, o que realmente vale é o ano. Então, o ano, o teu limite é 81 mil.
Pode um mês você receber 10 mil e no outro receber menos, desde que feche o ano com 81? Sim, pode. Tá? O importante é que no ano, não ultrapasse 81 mil. Obviamente que se você tiver no simples, né, já não tem essa preocupação, porque como o limite é muito maior, e estando no simples, você fica obrigado, sim, à emissão do documento fiscal. Então, recebeu um Pix, emite a nota, recebeu no cartão, emite a nota, não existe. O que é bancário, né? Se receber em dinheiro, outra história, né? Mas a gente supostamente fica obrigado da mesma forma a emitir, né, o documento. Mas o que é Pix Pix e cartão, inclusive assim, ó, as transferências bancárias, elas também não ficam livres, né? A gente não tem, o que percebe aqui é a soma de Pix e cartão nessas malhas fiscais que a gente tem encontrado. Mas também tem que ter atenção na transferência, porque pode sim somar, né? Pode sim somar. O que só não soma é, digamos, você fazer, digamos que tu tenha duas contas na PJ, e aí você faz transferência de uma para outra. A Receita Federal diz que a instituição financeira não pode somar esse valor. Eu tenho um possível cliente aí que veio para uma pesquisa para a gente fazer um estudo e temos dúvida se a Receita não está somando isso, né? A gente ainda está fazendo os levantamentos para ver se realmente a Receita... Porque daí é até um perigo, né? Melhor nem fazer os PIX de uma para outra, né? Se fosse duas jurídicas, por exemplo, duas contas na jurídica, que eu acho mais difícil, mas tem muita gente que pega a maquininha da Stone e não paga nada pela Stone. E aí começa a transferir tudo, por exemplo, para a conta de uma cooperativa. E aí faz todos os pagamentos pela cooperativa, né? Então, ainda estamos com dúvidas sobre isso, não tivemos uma resposta concreta nem da própria Fazenda Estadual. Jesus. É, Porque às vezes você tem um desafio também de contratar um serviço e essa pessoa. Ah, quanto que você consegue? Posso emitir sem nota fiscal? Quanto eu te dou desconto se não emitir nota fiscal? E de repente ela te faz um Pix. Posso fazer um Pix entre a pessoa física? Como é que é, acontece isso? pois é. Então, aí que tá, né? Aí você já começa a misturar e correr esse outro risco da Receita Federal olhar para a tua física e para a tua jurídica. Então, o ideal ali, nesse caso, seria em dinheiro, né? Em dinheiro. Mas, num país que a gente não deve sonegar, né? No caso, emite nota, declara tudo. Ah, porque Mas eu sei que não é fácil, né? Vamos dizer não. assim, na realidade nossa, não é fácil você ter uma empresa toda certinha, fazer tudo certinho, porque a chance... Normalmente, as pequenas empresas, elas têm a sobra aonde elas deixam de declarar, infelizmente. A gente tem disso no Brasil. Muito, muito. Só grandes empresas é que realmente acabam... Porque o que acontece quando tu tem... eu vou chamar de quente e frio, né? Porque é isso que se fala na prática, né? Coisas quentes, coisas frias. Você perde muito o controle, né? Porque daí você já não sabe mais o que você está recebendo direito, o que faturou mesmo. Começa a ficar a coisa um pouco bagunçada. Tem que ter uma organização muito forte para isso, né? E me explica um pouquinho melhor a respeito de, nos explica, né, um pouquinho melhor a respeito de retirada, que você disse assim, o ideal é receber tudo numa conta pessoa jurídica e você fazer uma retirada para pessoa física, para as contas. Como é que isso pode ser de maneira prática? Sim. Então, por exemplo, é, um outro detalhe que é importante assim lembrar é que na pessoa jurídica podem acontecer eventualidades. E aí, chegar lá no dia 6 de cada mês, então você já praticamente quitou as contas que você tem na pessoa jurídica, tal, e sobrou lá 6 mil reais, 4 mil reais. Sobrou esse valor. Eu não sugiro transferir tudo para a pessoa física, né?
Seria sempre importante você deixar um valor que a gente diz para contingência, né, para algo que possa acontecer. Então, nesse momento, seria importante deixar lá um valor que fosse, né, 500, 1.000, depende de cada caso, né, e aí você transferir esse valor para tua pessoa física. Eu sempre sugiro, mesmo que seja no MEI, a gente fazer uma transferência de 1.320 quando você está no MEI. Por quê? 1.320 é o teu suposto prolabore do MEI. Entendi. Prolabore, salário, como queiram chamar, remuneração, né? E depois ali essa diferença é que seria uma distribuição de lucro. Ou de E aí, contas, claro, ou de contas da pessoa jurídica. não, a gente chama de distribuição, é como assim, digamos, paguei tudo, paguei o prolabore, Ah, mas entendi. sobrou ainda. Essa Tá, sobra, a gente chama de distribuição de lucro. Por quê? Porque sobrou entendi. lucro na empresa, eu vou distribuir por sócio. E como o MEI é um só, é o único que vai receber. No E aí, simples, como é que claro, acontece? e o simples, tu só pode distribuir lucro se você tiver contabilidade. E está obrigado à contabilidade, mas tem gente que opta, que eu conheço ninguém, né? Mas está lá na lei dizendo que pode ter um chamado livro caixa. Mas, enfim, tendo a contabilidade, você pode distribuir quanto você quiser de lucro. Por quê? Porque ainda não está sendo tributado. Então, assim, sobrou, você faz o pagamento do Prolabore, lá dos 1.320, e o que sobrou, né? De novo dizendo, deixando um pouquinho na jurídica para não deixar ela sem recurso. Aí você pode transferir mensalmente, não há problema em distribuir lucro mensalmente, não tem problema, né? Claro que a gente evita de ser assim, exatamente o mesmo valor, né? Às vezes um valor mais quebradinho, mas não tem problema de fazer essa transferência. E, inclusive, na transferência, a gente diz, ó, colocar distribuição de lucro, né? Por enquanto, o governo não está tributando a distribuição de lucro. Ele tem intenção de tributar isso também. Mas aí vai valer para tudo, né? Inclusive para o MEI, porque o MEI tem um limite para você distribuir o lucro. Eu não vou entrar muito nisso, porque realmente aí demandaria da gente fazer uma explanação, inclusive numa planilha e tal, né? Mas não significa que o MEI possa distribuir tudo o que quer sem reconhecer isso lá na pessoa física e sem pagar mais imposto. Agora, no Simples, não. O Simples, tu pode distribuir quanto quiser. Não vai ter situação... Por exemplo, digamos assim, a Rafa faz a transferência para ela de 1.320. Se for um salário mínimo, o que vai para a declaração de imposto de renda dela? Esse rendimento de um salário mínimo multiplicado por 12 não vai gerar imposto porque está abaixo da faixa lá, está na faixa, dentro da faixa de isenção. E o que ela distribuiu de lucro vai lá num outro campo chamado rendimentos isentos. E essa distribuição vai ser lançada lá. Então, não vai recolher a mais, não vai ter imposto sobre essa distribuição de lucro. E se a distribuição de lucro no ano ela não ultrapassar 40 mil reais, você não fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda por isso, tá? Então, assim, recebo 1.320 de Prolabore e no ano recebi menos que 40 mil de distribuição de lucro. E não tenho mais que 300 mil em patrimônio no meu nome, em bens, não preciso fazer a declaração de imposto de renda, né? Não fico obrigada a fazer. Claro que muita gente faz igual, porque às vezes você vai buscar algum recurso em banco, um aumento de limite do cartão, e aí eles acabam te pedindo a declaração de imposto de renda, né? Então, muita gente não está obrigada, mas opta por fazer. Meninas, que dificuldade que vocês veem no dia a dia de vocês aí em relação à organização das contas, recebimento, caixa? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá? E compartilhar os perrengues aí relacionados ao dinheiro. Ali, deixa eu te perguntar sobre utilização de limite de cartão.
Eu vejo que algumas pessoas acabam utilizando o limite de cartão com receio de retirar o valor lá do caixa, o valor da reserva de Uma, emergência, e tem receio que falte lá da reserva, que a pessoa passou um tempo guardando aquele dinheiro e acaba utilizando o próprio limite. O limite do cartão com juro. Qual que é a tua sim, opinião a respeito? minha opinião, assim, é o que há de mais caro, né? É utilizar o limite do cartão e cria, inclusive, um vício, né? Sobre isso. Que aí você vai pagando valores menores e quando vê aquela fatura já está tomando uma proporção maior, né? Infelizmente, o melhor ainda seria retirar da reserva e jamais usar limite de cartão ou de cheque especial, porque a taxa de juros é muito elevada, né? E aí você vai estar tendo um gasto bem superior do que se tivesse usando aquela reserva, né? E muitas vezes, na verdade, é reavaliar onde você pode reduzir a tua despesa, né? Mas normalmente o pessoal pede para reduzir o honorário, né? Quando vê que está numa situação ruim, a primeira coisa é reduzir o honorário. E às vezes quem vai te ajudar é o primeiro, mas brincadeiras aí à parte, né? É importante evitar ao máximo o uso desse tipo de limite. E aí, dependendo se é uma situação esporádica, ir lá para a tua instituição financeira e tentar buscar algum tipo, que a gente chama de capital de giro. O MEI tem algumas linhas de crédito específicas, né? Que são de valores menores, mas com taxas mais interessantes, né? E do Simples também tem outras possibilidades. Então, quando vê que há uma reincidência de utilização de limite de cartão, eu sugiro ir lá para a instituição que te atende, sugiro mais as cooperativas do que qualquer outra tipo de instituição, né? Porque eles têm um olhar diferente para o cooperado, para o associado, e conversar lá com o teu gerente de conta, né? Para evitar esse tipo de comportamento. A Lígia aqui escreveu: percebi que gasto o dinheiro da empresa e compro coisas para a empresa com cartão particular muitas vezes. Né? Minha sugestão, e essa sugestão, assim, ela não é só, porque estou aqui, porque estou dando a dica. Nós aqui na empresa, então são quase 50 anos. Então, eu posso dizer que a gente dá o exemplo. Antes de falar para vocês, a gente separa. O que é da jurídica, compra na jurídica. O que é meu, eu não tenho nada, nada, nada misturado com a empresa. Inclusive, tem mais pessoas envolvidas na sociedade e elas recebem lá sua participação de lucros de forma separada, lá na sua conta da PJ. Aqui a gente controla por exemplo, isso você pode fazer numa planilha de Excel. Eu sempre digo, não importa a forma, mas Ali, eu nem sei Excel, mas caderno e lápis todo mundo tem, né? Então, tu compartilhou a minha, Rafa? Isso, essa planilha de Tá. Excel que a Ali passou Tá. para mim. Depois eu posso enviar, porque eu dei uma melhoradinha nela. Ah, então quer compartilhar ela? Você Tá. consegue? Deixa eu Deixa eu ver interromper se eu, aqui. deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu passar para você aqui. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Beleza. Gente, uma coisa que é delicado para quem, ainda mais para quem veio de CLT, é administrar a empresa e parar para fazer isso. Eu vejo o quanto, durante muitos anos, no início da minha transição de carreira, eu evitei de fazer isso. Deixava para depois. Ah, final do mês eu faço. Ah, final do mês eu organizo. Ah, início do mês eu faço. Gente, não. É pelo menos uma vez por semana parar e olhar para o dinheiro, organizar as contas. Tá Isso, aparecendo aí, Rafa? sim, para todo mundo está Tá. aparecendo, né? Então, assim, essa seria, assim, algo básico, mas o detalhe é que muita gente não faz o básico, né? Então, eu sempre penso assim, comece
Se você não tem controles, comece aquele trabalho formiguinha, né? Aos poucos, para organizar. Então, aqui é uma simples, né, planilha, onde a gente coloca assim, como que a cliente aqui, a Alessandra, como é que ela vai me pagar? É Pix. Quando que eu emiti essa nota, para eu ter uma referência, né? Emiti 13/10. Então, eu teria um a receber aqui de R$ 500 em outubro. Quando é que eu recebi isso? Eu recebi dia 10/10, mas eu tenho mais 500 para receber em novembro, mais 500 para receber em dezembro, né? Então, e aqui no final, digamos que você faça isso do ano inteiro, você vai pelo menos saber quanto você... Aqui já é a soma, né? Total. Você vai saber quanto você recebeu, quanto foi teu faturamento naquele ano. E até para ter o controle, por exemplo, aqui. Como eu sou MEI e eu não estou emitindo nota fiscal para pessoa física porque não sou obrigado, então eu sei que eu tenho o controle de quanto eu faturei, né? Porque daí, se você está recebendo por Pix e tal, você tem que ter esse controle para não ultrapassar aqueles 6.750 que eu comentei, né? Aqui depois eu posso mandar essa para a Rafa, e aqui eu incluí... Eu só coloquei 2 linhas, porque é simplesmente algo para dar como dica e como algo que eu também levo há mais de 10 anos. Eu tenho meus indicadores e eu olho todo mês aqueles indicadores para saber. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de faturar no ano 144 mil, mas digamos que aqui encerrei dezembro, eu realizei só 131. Bom, talvez para o ano que vem eu tenho que repensar se eu diminuo minha meta, se eu mantenho, se eu aumento, se eu saio do MEI, porque, como a gente disse, o MEI, ele também te amarra, te prende, tu fica só pensando que tu não pode faturar mais que 6.750, então tu mesmo diz, não, eu não quero mais que isso, porque eu não posso faturar mais que isso. E só para ter uma ideia, né, que as pessoas pensam muito no custo, nos gastos com isso, né? Hoje, uma contabilidade depende muito de cada escritório. Mas, assim, a princípio, uma contabilidade fica em torno aí de 380, 420, mais ou menos em torno disso por mês. E mais um gasto com certificado, que às vezes tu tens que fazer o certificado da pessoa jurídica, e a da física a gente aqui sempre pede, porque temos aí alguns critérios. Então, assim, 250 para 3 anos, né? Então, tu tem essa despesa, e tem escritórios, sim, que fazem valores bem menores, mas me preocupa, porque nós temos recebido, por exemplo, empresas que o cliente pagava pela contabilidade e a contabilidade nunca foi feita. Então, o preço muito baixo é igual no serviço de vocês. De repente, tem alguém que trabalha aí com constelação fazendo 1/3 do valor. Mas e será que essa pessoa consegue sobrar para se atualizar, para realmente estudar, para comprar material, né? Então, tem que ter muito cuidado com o preço muito baixo, né? E aí, assim, por exemplo, aqui, atendimentos realizados. Tive uma meta de 200 atendimentos no ano, né? Só fiz 120, me faltou 80. Mas, claro, às vezes é melhor, né? Cada situação uma, às vezes é melhor se atender menos e conseguir cobrar mais. Depende, né? Depende o nicho de cada uma de vocês. Então, mas eu sempre trabalho com indicador. Eu acho muito importante e assim, tirar um dia do mês, eu tiro o dia primeiro. Dia primeiro, eu evito marcar qualquer coisa para eu fechar esses indicadores e olhar para tudo o que aconteceu. Então, é algo simples, né, meninas? Talvez até já façam, mas eu falo isso porque eu vejo que a maioria não faz. Dúvidas, meninas? Perguntas? Bem legal essa planilha, gostei dela. Eu tenho uma bem mais simples e achei bem bacana. Se puder compartilhar, bem Sim, legal. eu Dá um envio norte, ali parece, para... né? Uhum. São pequenas coisas, e claro, se alguém depois quiser, né, uma ajuda, enfim, a gente também está aí para poder contribuir. Não é o fato assim de não ser cliente, né? A Rafa sabe disso, quantas vezes a gente trocou ideias e a gente conversa muito. Eu acho que tem disso também,
né? Às vezes você lá na frente, se precisar do serviço, a gente tá aí, né? Mas não significa que a gente não dê uma orientação, não troque uma ideia, né? Pode disponibilizar, né, Rafa, se pedirem ali no meu WhatsApp, a gente também, às vezes não responde no ato, mas normalmente no dia, ou no máximo de um dia para o outro, a gente pode responder, não tem problema. O que nunca aconteceu. É, Ela fala de possibilidade, mas eles sempre respondem no mesmo mas dia. não, é que assim, né, às vezes escreve no sábado à noite, no domingo, Ah, daí é. a gente dá uma segurada, porque se responder a primeira vez no domingo, você Ixi, foi. é verdade. Não, e eles me ajudaram muito a enxergar também o escritório do Base ali, da Ali, e toda a equipe, né? São todos muito, muito atenciosos para ajudar a clarear o que a gente não está acostumado a fazer, porque Sim. profissional autônomo dificilmente vem com essa informação administrativa, com essa habilidade administrativa, ainda mais quem veio do CLT. Então, é importante ter esse tipo de, de, de habilidade mesmo, de desenvolver, né? Porque olhar para o dinheiro é você olhar para aquilo que precisa fazer, é você poder mensurar quanto a mais que você precisa fazer para atingir a tua meta. E se você não torna tangível, se você não torna visível e claro, é como se o dinheiro não existisse. E de Você repente nem. você acha que não está fazendo nada, e quando você olha os números, meu Deus, quantas vezes? Por isso que quando eu pergunto no grupo, quanto que foi que você faturou? Qual foi o teu resultado? Qual que é o principal objetivo? Tornar tangível, tornar claro, tornar visível. E muita gente não tem esse costume. Ai, meu Deus, vem com um monte de crenças de que eu não posso olhar para o dinheiro, de que, sabe? Ontem mesmo uma cliente disse que muitas vezes ela deixou de falar em relação a valores e de olhar para o dinheiro por se achar ingrata. Se eu quiser mais daquilo que eu tenho, a sensação que eu tenho é que você é ingrata. Mas isso são lealdades com aquilo que os teus pais não puderam ter, que os teus irmãos não podem ter, e hoje você inconscientemente trava para olhar para o dinheiro. Fomos E feitos, tipo, para trabalhar, não para ganhar dinheiro, né? Assim, a crença. sim, é verdade. Então, tem muita coisa de postura infantil, de verdade mesmo, quando a gente fala no dinheiro. E valores que não são nem conversados em casa. Relação casal, então quando a gente fala no dinheiro, o buraco é bem mais embaixo. Por isso que é importante ter as métricas, acompanhar, criar um sistema mensal, como a Ali falou, para de repente no primeiro dia do mês, para fazer todo o balanço, a contabilidade. Isso aí você tira 2 horas para fazer isso e você cria maturidade para sua empresa. Às vezes não vai nem 2 horas, né? Se você for É. bem, digamos, separa isso e quando paga já deixa, né, tudo separadinho. Ou na hora assim, recebi um Pix, mesmo que tu não emita a nota fiscal, tu já lance na tua planilha diária. Tem coisas que às vezes nem chega a levar 2 horas, né? E parece ser muitas coisas bobas às vezes. Eu lembro que quando eu comecei, fiz a transição de carreira, eu vendia blends, aqueles kits de óleo essencial que eu mesmo fazia. Então, através da sinestesia, eu ajudava o cliente a identificar quais eram os óleos para ajudar a cuidar das emoções, por exemplo, para ajudar a trabalhar. Só que eu não fazia uma conta muito simples e muito boba, né? Qual que é o valor para envio? Qual que é o valor do frasco? Qual que é o valor do material que você vai utilizar? Quanto vai te sobrar no final do mês? Então, tem todas essas contas que é fundamental fazer, que muitas vezes a gente acha, eu estou fazendo um produto, estou fazendo um mimo para o cliente, para estreitar relacionamento, para ajudar na contabilidade. Não, gente. Tem muitas coisas que não funcionam e isso acaba virando só perfume de prateleira para ficar bonito, sabe? E tem coisas que não valem a pena. Por isso que é É, importante fazer a conta. é importante a gente entender qual é nosso custo, né? E, por exemplo, ter o investimento, um evento, né, Rafa?
Tem que saber quanto ar as cobra, É, quanto vou gastar com o lanche, quanto quanto vai a na minha nota parcela vai fiscal? levar, quanto É, é o meu imposto, tudo isso exatamente. custa. Tem que Custo. olhar para essa planilha de custo várias vezes antes de você passar o preço para o teu cliente, né? Exatamente. Quando a gente faz a mensuração de um evento, é importante trazer toda esse detalhamento de custo, de nota fiscal de cada um. Ó, teve fotógrafo, por exemplo, citando o exemplo do evento de semana passada. Teve fotógrafo, teve a locação dos cavalos, teve a locação da equipe, teve a participação da Carol, da outra terapeuta, teve a participação de cada uma das pessoas, e de tudo isso é emitido nota fiscal. Menos do mercado, que aí eu tenho a notinha fiscal que é valor baixíssimo, Mas é custo, mas é mas é custo. custo, é custo. Então a gente começa a ver, beleza, não é, por exemplo, 500, 600, 700 que eu vou receber de cada participante. É qual que é o líquido disso tudo. Tem que cuidar, ver se sobra ainda. Daí, É às importante vezes a olhar. gente, para quem paga, às vezes quando você oferece algo, às É, vezes as pessoas acham caro, mas isso, quando a gente olha para isso, para o custo, assusta às vezes, né? exatamente. Então, quando as pessoas reclamam em relação a preço daquilo que você oferece, é preciso sempre ficar bem claro para quem vai, qual que é a solução que você está trazendo para aquilo. Perfeito. Sempre linkar com o valor agregado do que a pessoa vai receber. Preço é diferente de valor. Essa é uma outra chave. Preço é diferente de valor. Preço é aquela pessoa que está fazendo. É que nem aquela pessoa que chega para você e pergunta qual que é o valor da tua consulta. Mas você conhece como é que funciona? Você sabe qual que é a diferença? Então, existem objeções que são importantes você sanar, você eliminar a dúvida do cliente antes de passar preço, porque quem só busca preço não está buscando valor. O valor que vai receber com tudo aquilo que você oferece. Faz sentido? Ali, agradeço muitíssimo a tua participação, o teu tempo. Eu sei como que é riquíssimo aí, atropeladíssimo Mas de todas, né? de todo mundo. Também agradeço muito a oportunidade. Em outros momentos, se achar interessante e que some com as pessoas, me coloco à disposição com muito gosto. E as meninas aí, se precisarem de alguma coisa, trocar uma ideia, bem tranquilo, fiquem à vontade para me chamar. E a gente está aí, apesar de estar em Coronel Freitas, né? A Rafa conhece bem nossa estrutura e não é só o tempo de casa, nós somos em quase 30 pessoas aqui para atender, né, esses clientes. Diria com muito amor, né? Porque a gente realmente, Sim. eu gosto muito daquilo que eu faço e nós gostamos de proporcionar aí boas experiências, né? E que assim seja, se caso vocês precisarem de mim como Ale ou a base como empresa. Obrigada, gratidão imensa, Obrigada, Ali. Gratidão obrigada pelo também. tempo. Meninas, Uma a cada ótima uma também que semana. puderam vir aí. Beijão, boa semana, tá bom? Depois Beijo, eu tchau, mando tchau. a planilha para Joia, ti. Sim, joia, até mais. combinado. Aí eu anexo lá na plataforma de vocês, tá bom? Sim, tá bom. Até mais. Beijão, tchau, tchau. Tchau.